Em torno da virada do século XIX para o século XX, a ciência se impôs como detentora de uma nova ordem, de significativas descobertas, descobertas que até hoje fazem a diferença no nosso dia a dia e nos nossos estudos. Eles determinaram excepcionais avanços tecnológicos e determinaram também uma nova maneira de viver. O elétron ele foi observado por Plucker, que, trabalhando com descargas elétricas, ele percebeu que elas eram desviadas por um campo magnético, produzindo a fosforescência. Então foi construído um tubo de raio catódico por Hittorf, e Hertz, com alguma das suas pesquisas, ele afirmava que os raios catódicos eles não podiam ser partículas, mas Perrin, contrapondo isso, ele descobriu que os raios catódicos eram partículas carregadas negativamente. Thomson ele fez a determinação da carga e da massa do elétron. Ele realizou uma série de experiências com ampolas de raios catódicos. Em uma delas, ele inseriu dois polos, que é o positivo e o negativo, na região onde passavam os raios, e ele observou que esses raios eles sofriam um desvio na direção do polo positivo. Isso o levou a concluir que os raios catódicos eles são constituídos de cargas elétricas negativas transportadas por partículas de matérias. Ele deduziu também que as partículas que constituem os raios catódicos são idênticas e estão presentes em todos os átomos de qualquer elemento químico, constatando mais tarde que os elétrons ele têm massa 1840 vezes menor que a massa do átomo de hidrogênio, que é o átomo mais leve. Zeeman ele observou o alargamento das linhas espectrais que foram criadas por um campo magnético, afirmando que a luz é emitida por partículas carregadas que se movem no átomo, determinando a relação entre a carga e a massa do elétron e o sinal negativo dessa relação. O raio-x ele foi descoberto por Roentgen. Enquanto ele estudava as propriedades da eletricidade com os tubos de raios catódicos, de repente ele notou a emissão de um tipo de radiação que ultrapassava determinados materiais. Ele trabalhava nessa válvula, de Hittorf, que era coberta por uma cartolina preta e ficava em um ambiente escuro. A certa distância dela havia uma folha de papel tratada com platinocianeto de bário e era usada como tela, e ela inexplicavelmente começou a brilhar com a emissão de luz, e a passar a sua mão na frente da válvula, o Roentgen viu que os seus ossos apareciam naquela tela. Henri Poincaré ele mostrou em uma das reuniões da Academia de Ciências da França fotografias emitidas por um raio-x. Henri Becquerel, que viu elas, ele ficou muito impressionado com a possibilidade de relacioná-las ao seu trabalho sobre fluorescência. Então ele começou a fazer experimentos com sais de urânio e ele constatou que esses sais eles emitiam radiações que faziam impressões de chapas fotográficas com os raios produzidos por Roentgen. Ele acreditava que colocando cristais de substâncias que contêm átomos de urânio em cima de uma chapa fotográfica, embrulhada em papel preto e expondo-os à luz solar, eles emitiam um raio-x e iriam impressionar a chapa fotográfica. Mas certo dia ele suspendeu o experimento e guardou a substância embrulhada em papel preto onde havia uma chapa fotográfica dentro da gaveta. Alguns dias depois ele revelou a chapa que estava dentro da gaveta e viu que o urânio havia impressionado a chapa sem receber luz solar. Então ele concluiu que os átomos de alguns elementos químicos eles são naturalmente radioativos, não necessitam de energia solar para emitir radiação. O casal Pierre e Marie Curie eles repetiram os experimentos realizados por Becquerel e além deles confirmarem essa capacidade que o urânio tem de emitir radiações, eles descobriram que o urânio não era o único elemento que emitia essas radiações espontâneas, mas também os compostos de tórios. Ele constatou que essas amostras minerais também eram radioativas, mesmo com pequenas quantidades de urânio e tório. Elaborou uma rotina básica de análise radioquímica. Eles descobriram a existência de dois átomos bastante radioativos, que é o rádio e o polônio. Em 1902, eles conseguiram preparar alguns decigramas de rádio Pro e determinar o seu peso atômico.
mas apesar de todo o esforço, eles não conseguiram explicar a origem da radiação emitida por esses elementos. Rutherford, ele foi importantíssimo para descobertas desse período. Ele estudava radioatividade, ele foi responsável pela nomenclatura de 3 tipos de emissão, que é a alfa, a beta e a gama. Ele concebeu a ideia de que deveria ocorrer uma transmutação de elementos no átomo de emissão radioativa e ele formulou o modelo atômico, muito conhecido por nós. Outro físico muito importante foi o Max Planck. Ele determinou a ideia de quantização ao constatar que a energia emitida por um corpo não é contínua e sim formada por quantidades pequenas e finitas que ele denominou quantum de energia. Essa constante do Planck, ele dominou os cálculos da física atômica no século XX, mas a grandeza dele não foi de ser explicada e foi abandonada. Einstein, que nós tanto conhecemos, por sua vez, ele fundamentou a teoria da relatividade. Ele declarava 2 princípios básicos, que todo movimento é relativo e que a velocidade da luz é independente do movimento de sua fonte. Afirmou que a sua velocidade ela é sempre a mesma em qualquer parte do universo e que a luz seria o único fator, então, constante e invariável da natureza. Ao dizer que tudo é relativo menos a luz, ele implica dizer que o tempo é relativo quanto à posição e à velocidade do observador, e não é absoluto. Aplicando essa teoria ao universo, um acontecimento em uma estrela distante não é testemunhado ao mesmo tempo na Terra e em outro planeta. A massa é variável, à medida que a velocidade aumenta, a massa do objeto ela vai se tornando maior. Além dessas grandes descobertas, foram formulados os fundamentos da cinética química, a teoria da osmose, a aminopirina foi descoberta, o alumínio foi produzido por meio de eletrólise, foi descoberta a fenacetina e a droga analgésica, a teoria dos íons, a síntese dos açúcares, a lei da diluição, a química dos compostos complexos organometálicos. Foram descobertos também 3 gases nobres, que é o xenômio, o criptônio e o neônio. A teoria cinética dos gases estava se desenvolvendo com uma rapidez muito grande e o átomo ainda não tinha atingido o pleno reconhecimento que ele devia ter. O ceticismo ainda imperava muito, mas não era o fato de ninguém ter visto os átomos, mas porque faltavam evidências para colaborar com o modelo. Então, Ostwald, quando ele estava em uma aula integral, ele pronunciou uma doutrina energética que afirmava que todos os fenômenos podiam ser explicados pela ação recíproca da energia, sem a necessidade nenhuma de átomos. Nossa, aminopirina. Que diabo de nome é esse? A sua. A química dos compostos complexos Nossa, não dá pra falar isso. Que foi, tio? Por que você tá rindo? Não dá pra falar isso. Para de rir da minha cara! Maldade! Mas não dá pra falar mesmo.